Hoje em dia é comum nós escutarmos de algumas pessoas algumas frases desse tipo: ah, mas Deus vai me dar o que eu mereço. Ah, mas Deus vai me dar o que é meu. Mas cuidado, porque a única coisa que realmente merecemos de Deus é o inferno. Esse é um assunto muito difícil de falar sobre, mas na maioria das vezes, quando olhamos para as Escrituras e encontramos preciosas advertências sobre o inferno, isso vem dos lábios do próprio Jesus Cristo. E ele sempre fala com muita seriedade. E isso deveria nos fazer tremer diante dessa realidade eterna que ele tanto nos advertiu. Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Quando algumas coisas ruins acontecem na vida de algumas pessoas, elas dizem: ah, mas a minha vida é um inferno, não acontece nada de bom na minha vida. Esse tipo de comparação não é literal, mas nós não deveríamos fazer esse tipo de comparação. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos algumas descrições de inferno, também não literais, mas que apontam para uma realidade muito mais terrível. Encontramos coisas do tipo: o inferno é um lugar de trevas, um lago de fogo onde haverá choro e ranger de dentes, um lugar de tormento eterno. Não é um lugar da separação de Deus como muitos acreditam ser. Deus estará presente lá sim, mas estará presente na plenitude da sua ira divina, exercendo a punição justa e eterna dos condenados. Em certo momento, quando Jesus está instruindo seus discípulos a respeito de perseguição mundana, perseguição de homens, ele diz: vocês não devem temer a homens, mas temam a Deus, que pode lançar as almas no inferno, condenando-as eternamente. Vamos dar uma olhada no que diz lá em Lucas 12, versículo 5. Diz assim: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. O inferno deve ser temido. A Bíblia nos ensina de maneira muito clara que a punição será eterna. Mesmo que aqueles que lá estiverem clamem para que simplesmente deixem de existir, não haverá escapatória, não haverá alívio, não haverá fim. Ah, mas André, como é que um Deus justo vai me condenar porque eu vivi 50 anos de pecado? Deixa eu te falar uma coisa. Não importa quantos pecados você teve, quanto tempo você viveu pecando, mas o que importa é contra quem você está pecando. Se você comete um crime contra seu vizinho, e se você comete um crime contra o presidente da República, as punições serão diferentes. E aqui nós estamos falando de uma outra escala. Nós estamos falando que você está cometendo crimes contra um Deus que é eterno e santo, e por isso a sua punição será eterna. Quando você peca, quando você mente para alguém, quando você adultera, quando você tem desejos imorais, quando você se ira, quando você odeia, quando você coloca qualquer coisa acima de Deus, quando você idolatra qualquer coisa que não seja Deus, você está pecando contra um ser que é eterno e santo. Por isso, a sua punição será eterna. E isso não vai dar para mudar, não tem possibilidade de mudança. Não existe purgatório, não existe meio termo. Isso fica bem claro quando Jesus nos diz sobre o rico e o Lázaro, lá em Lucas 16, versículos 19 a 26. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não, beleza, eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador assim para mim ir pro inferno também não. Tem pessoas muito piores que eu, que mata, que rouba, que trai, pessoas cheias de vícios. São esses que vão pro inferno. Eu nunca fiz nada disso. Eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu vou pra igreja toda semana, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu não vou pro inferno, não, eu sou uma pessoa boa. Meu irmão, você está muito errado. Deus é justo e Deus se revelou a nós de diversas formas, inclusive revelou a nós a sua lei, que é justamente para que calássemos as nossas bocas perante Ele no dia do juízo. Vamos dar uma olhadinha na lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Em algum momento você deu mais prioridade às outras coisas do que as coisas de Deus? Quebrou. Não adorarás imagens ou escultura. Em algum momento você já idolatrou, deu graças e glória a alguma outra coisa, algum ídolo, algum relacionamento, algum famoso, qualquer outra coisa que não seja Deus. Quebrou. Em algum momento você já se irou contra alguém, você já odiou alguém em seu coração. Quebrou. Em algum momento você já teve sequer desejos imorais com uma outra pessoa que já tem um relacionamento, ou você já está em um relacionamento? Quebrou. E assim eu tenho certeza que vamos por todos os mandamentos, porque não há um sequer. E é dessa forma que Jesus nos ensinou a olhar para os mandamentos de Deus. Não é só o que fazemos, mas é os nossos pensamentos, os nossos desejos impuros do nosso coração depravado e pecador. Porque em pecado nós fomos concebidos. E se nós cometemos um pecado apenas, já é o suficiente para a nossa condenação. Vamos ver o que diz lá em Tiago 2, versículo 10. Diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você pode nem estar consciente da sua rebelião contra Deus, porque aos olhos do mundo você vive uma vida considerada normal. Você trabalha todo dia, vai à igreja aos domingos, você nunca xingou Deus, você nunca fez mal a ninguém. Mas, meu irmão, se você não vive em obediência à palavra do Senhor, se você não tem nem tempo de estudar a palavra de Deus, se você não tem nem tempo para tirar em oração, se você não tem tempo de evangelizar, de levar a mensagem de Deus para aqueles que precisam, se você nem se importa com isso, meu irmão, naquele dia, que pode não estar longe, hoje pode ser o seu último dia, naquele dia não haverá clamor, não vai adiantar clamar, chorar, nem pedir misericórdia. O dia de chorar, de se ajoelhar, de se arrepender, o dia de clamar e de pedir por misericórdia é hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai enquanto está perto.